Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor tem o rosto de Jesus. Pastor, já faz um bom tempo que está com essa temática. O Senhor ou você não acha que isso gera tédio? Digo, bem, depende. Depende. O tédio começa aqui no coração, ó. Aonde está o meu coração revela também o meu tédio e o nível dele. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como ter tédio daquele Deus, do Deus que deu Jesus para salvar. Como ter tédio em falar sobre Ele, com Ele. Como ter tédio? Então, se há tédio, o problema não é com a palavra dele, o problema não é com Ele. Em alguns casos, não é com o porta-voz dele, provavelmente seja com você ou comigo. O amor tem o rosto de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ou melhor, 4. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos ler o texto novamente. O amor é paciente. O que mais? Vamos? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. O 8. Só até aí mesmo. Isso. O amor tem o rosto de quem? De Jesus. Já dissemos aqui que o amor é paciente. Já trabalhamos aqui a verdade de que o amor é benigno. Também já elucidamos e mastigamos um pouquinho, digerimos um pouquinho a verdade de que o amor não sente inveja. O amor não anda com a inveja, ele não bate com a inveja. E há 8 dias nós adentramos nesta verdade. O amor não se vangloria, ele não se ufana. Quem é movido por amor não sai por aí tocando trombeta pelo que fez. O amor não se ufana, não se vangloria. Nós dissemos há pouco que Deus tem derramado um mel celestial nesta igreja. Existem instrumentos que Ele tem usado para isso? Tem. A membresia da igreja. Mas é Ele que tem derramado o mel. Não façam nada para esse mel desaparecer, esse mel celestial. Não se vangloria. E doravante, prosseguindo aí, o amor tem o rosto de Jesus. O amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. Novamente o versículo 4, diácono Jean. Quem mais está aí contigo? Guilherme, querido, como é bom ver você novamente aí. O amor é paciente, vamos lá? É benigno, o amor não arde em ciúmes. Não faz o que mais? E o que mais? Não se ensoberbece. Aliás, nós tratamos disso há 8 dias, não é? Sobre a soberba. Isso, então eu vou passar, guerreirão. Citamos aqui Paulo. Ele não se ensoberbece. Mas o texto continua falando o quê? Não se conduz inconvenientemente. Eita lá. O que você entende por ser inconveniente na perspectiva aí bíblica, paulina,
de Deus. O amor não se conduz inconvenientemente. Bora. Diz aí. Quem quer falar? Disponível para quem quiser, mas só para quem quiser. Quem não quiser, ele não vai. Você está fazendo uma aplicação estendida. Ela não deixa de ter o seu lugar, mas não é a ideia aí desse texto, não. Mas é uma aplicação estendida. Você foi lá para Apocalipse, né, e ali o Senhor está falando para a igreja, não é? Eis que eu estou à porta e bato. Claro que há conexões aí, mas a ideia aí, o amor não faz o que, gente? Não se conduz inconvenientemente. Quem mais? Não deixou de ter conexão, não, mas não é a ideia. Isso. Bora, gente. Isso, querido. Essa é a ideia. Ser inconveniente, por exemplo, é você destacar o defeito de uma pessoa publicamente. Entendeu, Galdino? Ele não se conduz inconvenientemente. Ele não maltrata. Ele não expõe. Sabe aquela ideia de querer expor para se sobressair? Você expõe o outro para querer se sobressair sobre ele. Sem conveniência. Agora, há um leque aí de inconveniências. E o amor não se conduz convenientemente. Patrícia. O fato de Jesus, por exemplo, ter sentado à mesa com os gentios, ele estava com pessoas, né, que não estavam dentro do contexto dele, né, vamos dizer assim, mas ele não se comportava como eles, né? Isso. Então, não se comportava como eles, mas ao mesmo tempo o Senhor não os humilhava, não os maltratava. Isso, Patrícia, é uma aplicação estendida. O amor não se conduz inconvenientemente. Ele não maltrata, ele não é estúpido, ele não expõe, ele não humilha. Você já falou assim, mas fulano e tal foi tão inconveniente comigo? Quem já passou por isso? Não precisa citar o caso. Aí se você for narrar como foi isso, aí, puxa, fulano e tal fez isso? Foi. O amor não faz isso. Quem ama não expõe o outro. Quem ama não deixa o outro em maus bocados, em beco sem saída. Quando você encontrar alguém fazendo isso, ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado em mostrar que ele sabe. Bora, gente. Boa, viu, Pátria? Você foi para o exemplo. Porque Cristo é o exemplo desse amor não conveniente. Ele nunca agiu, ele nunca foi inconveniente com os outros. Ele foi verdadeiro em amor. Inconveniente não. Vamos lá, gente. Ele não maltratou, ele não expôs, humilhou. Rude. Ah, gente, boa. Olha aí, tudo isso é essência, entendeu, Galdino? É essência. A sua aplicação estendida não está totalmente fora. A gente pode pegar como fazer um recorte, uma ilustração. Não é? Porque o Senhor Jesus lá em Apocalipse está falando isso, ele está falando para a igreja, viu, gente? Aquele texto é para a igreja. Questão de comunhão com a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Rodeie, ser rude. Não confunda ser firme com ser rude com as pessoas. Ilka. Isso. Não exige que as coisas... Quando é que não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira? Inconveniente. Bora, olha aí a essência.
Ah, queridos, quantos problemas acontecem no casamento, na família, na igreja, em qualquer outro lugar, quando a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E o pior, como se fosse o único jeito certo de fazer. Aí a pessoa, esse amor, ele é inconveniente, então não é o amor de Cristo, não é o ágape, se conduz inconvenientemente. E aí eu volto para a tua fala, Pato. Ele estava presente com os homens, publicanos e pecadores, mas ele não levou a mudança pela força. Ele chamava. Entendeu? Ele chamava. Tem que ser do meu jeito. E quando o assunto é a igreja hoje, queridos, tomem cuidado. Para você separar, eu tenho dito aqui o que é doutrinas primárias, doutrinas secundárias, doutrinas terciárias e doutrinas quaternárias. Às vezes nós geramos brigas desnecessárias por doutrinas terciárias e as doutrinas quaternárias, que na verdade não são nem doutrinas, são costumes eclesiásticos e litúrgicos. Mas a gente pega, eu já falei sobre isso aí. E a gente acaba sendo inconveniente, querendo que seja do nosso jeito. Não confunda a ortodoxia de Deus com preferências tuas, com opiniões. Você tem direito da sua opinião, mas não a coloque como ortodoxia. Você tem direito de ter sua preferência, mas não coloque como ortodoxia. Eu observo hoje, queridos, eu tenho dito isso, que me assusta ver hoje, quem mais deveria dar exemplo nas redes sociais, os pastores. Não são todos, mas se degladiando no Facebook por questões de terceira ordem. É um querendo mandar o outro para o inferno porque ele é pastor de uma igreja batista e lá ele pratica o credobatismo. Isso no Facebook. A igreja ganha o que com isso, meu irmão? Então, quem pratica o pedobatismo, é o nosso caso, batizamos os filhos dos crentes, da promessa, temos as nossas bases, mas eu vou levar, a igreja vai ganhar o que com isso? Em eu ir para o Facebook e maltratar os meus irmãos batistas porque eles praticam o credobatismo. Nós praticamos as duas coisas, credobatismo e pedobatismo. Credobatismo para aqueles que já estão grandes lá e são alcançados já adultos. E o pedobatismo para os filhos desses que foram alcançados. A promessa é para vós e os vossos filhos. Mas eu vou ganhar o quê numa rede social? Meu irmão, os amados irmãos que praticam o credobatismo, Deus abençoe. Agora, se eu tiver um encontro com um colega pastor e de forma bem saudável, a gente debateu a temática ali, é diferente, num cafezinho. A gente até brinca. Sempre em busca da verdade, não é em busca de vitória não, queridos. A vitória já foi conquistada por Cristo. Nós estamos em busca da verdade, não de mostrar que eu sei mais do que o outro. E eu vejo isso em Facebook, não dá. E são inconvenientes. Eu falei para vocês que eu vi determinados pastores em redes sociais, por ocasião do jogo da seleção brasileira que aconteceu no domingo. Foi o quê? As oitavas? Não. Porque tinha outro nome ali, não foi? Isso. Lembram aí? Gente amada de Deus, inconveniência. O camarada lá, e o cara doutrinariamente ortodoxo, de uma linha reformada. Não generalize, nem todo mundo é assim. Recomendando, preste bem atenção, o cara pastor de uma igreja local, recomendando aqueles que estavam assistindo e que eram membros de outras igrejas a deixarem as suas igrejas se os seus pastores mudassem o horário do culto. Meu Senhor dos Exércitos. Como é que eu vou para o Facebook orientar, recomendar que ovelhas do Senhor, de outras igrejas também sérias, deixassem suas igrejas, as abandonassem, procurassem outras, se o seu pastor mudasse o horário do culto?
sem saber o contexto, sem saber a razão, sem saber. Vocês entendem, queridos? Aí quando eu vi a postagem do camarada, eu faço assim, ó, o corpo fala. Eu amo a comunicação, queridos, mesmo sabendo que eu tenho muitas lacunas na minha comunicação, e uma delas é porque eu sou acelerado. Eu estou me disciplinando. Quem é acelerado já tem de cara aí essa lacuna. Por ser acelerado, às vezes, algumas palavras, a dicção não sai como deveria. É por conta do aceleramento. Mas olha, queridos, não dá para... Eu só vejo e faço assim, ó. Que é isso? Eu me encontrasse com esse colega, eu não respondo no Facebook, eu não respondo no Instagram, eu não respondo no YouTube, e vou dizer por quê, queridos. Eu vou pegar uma fala de um técnico de futebol, falando de um outro contexto, um contexto futebolístico, o Abel Ferreira, português. É um homem que não vou avaliar a vida dele, nem o comportamento dele em campo. Quero falar a fala dele, foi esses dias. Depois do jogo contra ter se classificado para as quartas de finais da Libertadores. Aí na entrevista ele disse: o mundo do futebol está doente. Se o time perde uma partida, não presta mais. Se ganha a próxima partida, é o melhor do mundo. E ele foi falando e disse: não é só o mundo do futebol, não. Os comentaristas e esportistas também. E hoje eu amanheci relembrando essa fala dele. Eu quero dizer também que determinado setor da igreja brasileira está doentio. Não dá para perder meu tempo. Tem tanta ovelha para cuidar, queridos. Gastando minha energia com questões quaternárias. Mexa na doutrina da Trindade, que aí o leão vai dar o urro, meu irmão. Agora, questões de preferência, meu irmão. Aqui mesmo na cidade, teve uma igreja que não mudou o horário do culto, porque na rua dela tinha uns 3 bares. Eu pergunto a você, essa igreja conseguiria cultuar, meu irmão, com 3 bares, com bandeira da seleção brasileira, Carlos? Ela conseguiria cultuar, guerreiro? Gente de Deus... Vocês não estão me entendendo? Claro que não conseguiria. Deixar de ser firme e mudar o horário do culto por conta disso? Gente, é claro que não. Bom senso, sabedoria. Gente, nós teríamos feito o mesmo se tivesse bares aqui nessa rua. Porque nós não iríamos, nada de hipocrisia, nós não conseguiríamos nos concentrar, meu irmão, de barulho. E as pessoas não viriam, não chegariam a uma série de logística. Eu estou dando apenas um exemplo, querido, que a gente confunde. Eu não posso ir para uma rede social recomendar que membros de outras igrejas sérias deixem suas igrejas de forma irresponsável. Porque o pastor mudou o horário do culto. Aí você senta com um cara desse. Eu queria tomar um café com um cara desse. Ele me dê razão para isso, meu irmão. Não, eu quero razões. Eu quero que você me mostre fontes primárias. Aí depois você me dá fontes secundárias. Para você legitimar, meu irmão, essa tua fala, meu querido. E olha, eu não quero nem usar a palavra descortês contigo, mas, por favor, eu estou num cafezinho aqui contigo. Uma fala carregada de uma irresponsabilidade pastoral. Às vezes alguns colegas meus perguntam porque eu sou muito silencioso, eu sou um homem calado em alguns grupos de pastores. Calado mesmo, ninguém me vê falando. É simples, irmão, uma das razões é porque, sinceramente, as minhas energias valem ouro. A minha energia é para gastar pela ortodoxia, sim, pela ortopraxia, sim, pela ortopatia, sim, mas não por questões de preferências, questões neutras. Se não fizer, não peca. Se fizer, também não peca. Eu vou gastar minhas energias, meu irmão. As ovelhas precisando de mim, o rebanho precisando de avanço. Tanta gente aí para ser alcançada para Cristo. Eu estou gastando minha energia com meninice de quem não deveria manifestar meninice. Aí eu sou calado mesmo, irmão. Esses dias um colega perguntou, porque ele mandou, isso aí tem nada a ver com o assunto aqui. Um colega de uma outra denominação, servo de Deus,
me convidou para ir para o congresso da Pronobis. É uma editora muito boa. Parece que terminou hoje. Eu até pensei em ir. Mas quando você vai ver passar de avião, meu amigo, tudo caro em São Paulo. Sobre o culto público, o congresso. Mas ele havia me convidado pelo Instagram bem antes. E eu não respondi. Quando fui ontem, eu verifiquei o story dele. E eu, coisa boa, que bom que você foi. Aí ele disse, faltou você aqui. Eu falei, rapaz, eu até tentei, mas eu até pensei. Olha, eu quero aproveitar e pedir perdão. Eu vi aqui que você mandou uma mensagem para mim. E eu não te respondi. É simples a razão, sem nenhum problema, eu não escondo isso. Eu confesso que hoje eu sofro de um certo burnout digital. Burnout digital, gente. Você sabe o que é isso, não sabe? Você usa porque tem que usar. Porque cansa às vezes, viu, gente? Está adoecendo todo mundo, guerreiros. Gente, está adoecendo todo mundo. Preste bem atenção. Graças a Deus não estou tendo problema com as ovelhinhas sobre isso, não. Mas observe. Às vezes você está lá, estudando, ou no gabinete pastoral, aí um colega da liderança manda de fora, né? Não é daqui, não. Estou falando de coração. Aí bota assim, no WhatsApp, bom dia, e pronto. Mas o bom dia dessa pessoa é porque ela está provocando uma conversa comigo, né? Gente, não se faz isso no WhatsApp particular. Gente, a gente não é call center, não, meu irmão. E o pior, você não diz nada porque você não viu. Aqui, por favor, aquelas brincadeiras agradáveis, não, viu? A ovelhinha brinca, não tem nada a ver com isso, não. Mandei uma mensagem para você, você não viu? Meu irmão, eu não sou call center, não, meu irmão. Se eu for ficar com o celular na minha cara, esperando você mandar um bom dia, porque quer conversar comigo, bota assim, reverendo, é urgente. O senhor pode ligar para mim? Entendeu? Não, bom dia. Aí eu digo, rapaz, depois de 3 horas que eu vi, bom dia. Guerreiros, estamos adoecidos, nós estamos adoecendo. Eu coloquei para o colega, eu confesso, não tenho vergonha de dizer, eu estou com um certo nível de burnout digital. Isso, liga, é urgente mesmo? Então liga. Agora, se é urgente. Agora, se ligar dizendo que é urgente, perguntar para mim quantos anjos cabem no fundo de uma agulha, eu vou convidar você para pagar um almoço para mim. Você vai pagar um almoço para mim, amiga? Não vai. Dê teus pulos, porque você não vai fazer uma ligação de urgência para mim, perguntar quantos anjos cabem no fundo de uma agulha. Gente, eu não estou aqui trazendo uma mensagem de censura para a amada, não tem um problema com isso aqui, não, graças a Deus. Estou pegando um gancho da rede social. Ela não suporta, Pato. Os caras, quem deveria conduzir, orientar, trazer equilíbrio, trazer ponderação, trazer reflexão, são os mesmos promovendo um discurso sem fundamento. Precisam voltar a ler Aristóteles, a lógica de Sócrates. A gente precisa voltar a ler um pouco mais, guerreirão. E quando falta argumento, o único argumento agora é o grito. Não há mais delicadeza, não há mais bom discurso. Não é? Não se torna inconveniente. Eu já falei aqui há 8 dias, queridos. A coisa é tão terrível que quem aqui usa celular já foi traído pelo corretor? A coisa está tão chata, guerreiro, está tão assim sem graça que os caras do grupo deles, alguém está digitando, é uma conversa, menino, conversa ali, tem que se concentrar se foi o S de DSS ou foi C cedilha, não, a gente sabe que ele sabe, eu sei que ele sabe aquela palavra é com C cedilha, meu irmão, é porque estão conversando. Aí o cara vai lá e o corretor, ele botou, aí pronto, meu amigo, muda uma discussão. É sério, gente. A discussão era outra e agora entram os especialistas em gramática. Porque esse verbete é com C cedilha e não SS. Aí o especialista em linguística chega e diz, mas espera aí, meu irmão. É o seguinte, o importante é a comunicação. Se é com SS ou C cedilha, pouco me importa. Meu irmão, os caras esqueceram o assunto principal, pertinente, e agora
um mostrando que é bom de gramática e o outro mostrando que é bom de linguística. Você sabe que há uma briga aí entre eles, né? Não sei se já baixou hoje a temperatura. Que é isso? Estou dando apenas um exemplo. Eu tenho visto isso, queridos. Eu gastar tempo com isso. Aí, por isso, eu acabo penalizando, às vezes, até as ovelhinhas que não têm culpa. Esse burnout digital acaba fazendo eu deixar o celular de lado. É sério. Eu já postei muito no Facebook. Você vê que raramente você me vê eu postando. Eu compartilho as coisas da igreja. O caminho não é deixar de usar, não. É usar bem. Eu quero voltar a usar bem o Instagram, botar vídeo, usar o YouTube. O caminho não é deixar de usar, não. Mas é usar bem. Usar para abençoar. Usar para abençoar. Eu tive o privilégio ontem. Eu sigo o Mateus, que ele é um influente da área de comunicação. Quem conhece ele? Muito bom. Ele indica livros, uma boa argumentação, tal. E ele está morando na Flórida. E aí ontem eu estou por volta das 9 da noite, eu recebo uma ligação do pastor Sami, meu amigão. Muitos aqui já conheceram ele. Pastoreia a igreja presbiteriana de Tampa. E ligou. Olha quem está comigo aqui, o pastor Otávio. O pastor Otávio esteve aqui. Está lá, de férias, e vai pregar hoje lá em Tampa. E aí um papo gostoso. Daqui a pouco, olha quem está aqui também, o Mateus. Ô, Mateus, satisfação. Bom te conhecer. Eu te sigo. Aí ele disse, rapaz, coisa boa, eu vou te seguir também. Aí ele seguiu. Daqui a pouco ele mesmo pegou o estágio na aula e disse, você tem a cara de americano, hein, pastor? Diga, rapaz, não, é brasileiro mesmo e nordestino. Por que eu estou citando ele? Ele é da área da comunicação. Eu tenho gostado das dicas dele. Livros, boa oratória, retórica e tal. E ele é até abençoado financeiramente por isso, né? Graças a Deus. Mateus. Ele tem vocação ministerial, talentosíssimo ele. Mas a conversa foi tão boa, querido. Sabe aquela ligação gostosa? Falando sobre plantação de igreja. Reverendo, você conhece alguém aí e tal, não sei o quê. Estão plantando lá em Tampa, estão plantando, em Orlando já tem, estão plantando ali na Flórida a igreja. Estão plantando aqui no Brasil. Aí sim eu gasto meu tempo. Aí sim você termina a ligação e faz assim... Coisa boa, não é, Cida? Cida é missionária, querido, na França, viu? Deus abençoe você, Cida. O amor não não se conduz. Então, cuidado. Tem coisas que tem momentos que você vai perceber que o outro está errado. Mas dê uma olhadinha. Veja se a correção naquele momento é necessária mesmo. Você não vai deixar de ser firme por isso, não. É quando terminar, aí você abraça assim, vamos tomar um cafezinho ali? Rapaz, como eu te conheço, eu acho que foi justamente um ato falho. Há pouco você falou isso, e não corresponde não, guerreiro. Ou guerreira. Faz o seguinte, quando a gente estiver junto de novo, você mesmo se autocorrige. Entende a diferença, gente? Você mesmo se autocorrige. Há casos e casos, é claro. Mas não. Eu prefiro corrigir Pati publicamente, porque essa correção pública vai gerar em mim um ibope. Poxa, o pastor Ronilson corrigiu Pati. Pati é doutora em... Pastor Ronilson sabe. Pobre de mim. Sociedade adoecida. Cuidado, gente. Não estou pedindo para você ser covarde, não, viu? Eu falei para vocês aqui, ortodoxia mesmo, a ortodoxia bíblica e reforma. Não. A ortopraxia eu luto por ela, a ortopatia. Agora, questões. Mandar o irmão para o inferno por questões secundárias, terciárias e quaternárias, jamais. O texto continua, gente. Pratique isso em casa, viu? Pratique isso em casa, na relação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, aqui na igreja, lá fora, no trabalho.
Missões se faz do outro lado do mundo e do outro lado do muro. E do outro lado do muro se faz missões também ganhando o direito de falar. E você só ganha o direito de falar para o seu vizinho se você enxergá-lo corretamente. Se você tratá-lo também bem. Dê o que você tem, o amor ágape de Deus. Eu não fechei aqui um microfone para o presbítero. Quem levantou a mão aqui antes? Primeiro para o André, depois para o presbítero Eduardo. Há 8 dias eu falei aqui sobre um livro chamado Comunicação Assertiva. Eu fiz com que esse livro passasse pelo crivo da Bíblia. E eu falei há 8 dias aqui, para fechar essa parte, que tem a empatia cognitiva, lembram? O que é empatia cognitiva? Eu estou numa camada, eu estou numa escala 8 de conhecimento. A pessoa com que o meu interlocutor está na escala 5. Nem por isso eu vou pisá-lo, eu vou esmagá-lo, eu vou humilhá-lo. Eu vou ter empatia cognitiva com ele. Mas junto da empatia cognitiva tem a empatia afetiva. Todos nós estamos num contexto... Todos nós carregamos malas familiares. Todos nós estamos num contexto afetivo, emocional, psíquico. Todos nós, queridos. Às vezes uma palavra áspera, ela não é só fruto daquele momento, não. Ela é fruto de todo um contexto. Eu preciso ter empatia afetiva com a pessoa. Olhar de compaixão. Ainda que ela esteja sendo áspera comigo. Ainda que ela esteja se apresentando para comigo com a intenção de me rebaixar. Empatia afetiva. Parece até contraditório, porque empatia e afetividade é quase a mesma coisa. Mas é só didática, é empatia afetiva. É olhar para a Leinha e dizer assim, peraí, eu conheço o contexto de Leinha, peraí, eu conheço o contexto de Denise, eu conheço o contexto de Raquel. Peraí, calma, não. Raquel, ela não é sempre assim, não. Eu vou dar, calma, que ela não é sempre assim, não. André. Pastor, André, você é da comunicação, hein, guerreirão? Deus te abençoe. Amém, pastor. Só pegando um ganchozinho aqui, enquanto o senhor estava falando ali, eu estava vendo aqui que não se conduzir inconvenientemente, existem vários princípios. Isso. E eu acredito que um dos mais importantes seria a questão do respeito. Isso. Né? Porque, às vezes, mesmo você tendo um conhecimento daquele assunto, o teu irmão ele pode estar agindo de forma errada por falta desse conhecimento. Isso, André. Já Boa. aconteceu comigo, então assim, é uma forma da gente também como empatia cognitiva. Empatia e respeitar e assim, e ter cuidado com isso. E empatia afetiva. Ter cuidado com essa parte, com esse excesso de conhecimento, querer Boa. chegar e corrigir o outro ali e acabar sendo inconveniente. E aí a correção não foi correção, foi humilhação. É a imago Dei. Por que eu devo ter empatia cognitiva com o outro? Porque ele carrega a imagem de Deus, apesar da queda. Imago Dei. Por que eu devo ter empatia afetiva com o outro? Porque ele carrega o imago Dei, a imagem de Deus, querido. O princípio de todos os outros é esse, a força, guerreirão. Porque eu não devo humilhar o outro, porque ele carrega a imago Dei. E às vezes ele não sabe o que está fazendo. E ele não sabe o que está fazendo. E às vezes é por soberba também. Às vezes o cara não sabe, acha que sabe, mas também tem que ter paciência. Ele carrega a imago dele. Eu me deparo tanto com pessoas. Ela está falando com honestidade. Ela acha que o que está falando é verdadeiro. Mas por falta de conhecimento, por não ter mergulhado muito. Isso, André. Não é só a empatia pela empatia, mas o que está por trás dela e qual é o fim principal. O que está por trás dela... Léo e Mago Dei. Fim principal, eu devo tratá-lo bem para a glória de Deus. Na minha terra, minha fase infante no ministério, o presbítero Eduardo está com o microfone aí? Na minha infância ministerial, eu era
Eu tinha um nível de rigidez, escala 9,5, com o pecado do outro. Era escala 9,5. Né? E quando era de líderes, mas você vai caminhando, Deus vai te amadurecendo, Deus vai lapidando os espinhos na carne. Deus não para de trabalhar em você. Deus não para de trabalhar em você, para poder continuar trabalhando através de você. Ele não para. Ele está continuamente trabalhando em você. Continuamente. E concomitantemente trabalhando através de você. São pessoas feridas, curando de pessoas feridas. Na verdade, é Deus usando pessoas feridas, curando pessoas feridas para curar dos feridos. Hoje, depois de tantos anos mais aí, quando eu sento com alguém para cuidar, e esse alguém está machucado por conta do pecado, o pecado continua sendo pecado, tem que ser tratado, repreendido, mas a minha alma chora. É a ovelha rasgando o coração e eu entro num silêncio litúrgico, um silêncio de quebrantamento, de contrição, por pura vontade de Deus. Eu começo a fazer um trabalho de colocar-me no lugar da ovelha ou do outro meu colega. E se fosse eu que tivesse feito isso? Como eu gostaria que ele tratasse do meu pecado? Que tratasse como pecado, mas em que grau, qual é a camada afetiva aí? Então, quando eu sei de um pastor que caiu hoje, meu irmão, eu sigo a rota de Davi. Saul queria arrancar a cabeça de Davi o tempo todo. Quando Saul tomba na batalha, qual foi a reação de Davi? Era uma expressão hebraísta da época, viu, gente? Rei tinha uma grande importância para o povo de Israel, um rei. Porque o rei era porta-voz de Deus. Ele carregava a unção de Deus. Quando Saul cai, tomba, seu filho também, Rúbia. Olha a reação de Davi, presbítero Adualdo. Eu estou me corrigindo por conta do meu lado acelerado, viu? Presbítero Adualdo. Foi-se a glória de Israel. Chorando, meu irmão. Foi-se a glória de Israel. Chorando, meu irmão. Ele chorou tanto pela queda de Saul, tombou, também pela queda do seu amigão, o Jonatas. Chora, meu irmão. Ele chora porque o cidadão que queria arrancar sua cabeça, o rei de Israel tombou no campo de batalha. Sabe por que Davi chorou? Porque Davi olhava para Saul, para além do que devia se olhar. Ele olhou e, apesar dos erros de Saul, era um ungido de Deus. Ele mesmo disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Hoje, não precisa você cair, não. A coisa está tão adoecida que parece que tem gente que está na espreita, torcendo para você cair. Não precisa cair. Tem gente na espreita, torcendo para você cair. Torcendo para você dar uma mancada. E às vezes mais perto da gente do que a gente imagina. Ninguém se sente traído pelo estranho. A traição é por alguém que come a mesa. A pessoa torcendo para você dar uma mancada e ela colocar você na mão dela. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor, ainda sabendo que a ideia foi tua e o outro tomou e ganhou por isso. Você diz: Senhor, tu sabes. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Gente, olha, né, como professor de seminário, como pastor, é tanta coisa que a gente se depara, guerreiro. Tanta coisa.
tivemos o privilégio de começar um seminário aí numa cidade do sertão do Brasil. O seminário começou e depois fomos para outra região. Aí, tempos depois, falando com um dos responsáveis pelo seminário, o responsável disse assim, fulano de tal começou esse seminário aqui na cidade, né? E a gente vai fazer uma homenagem a ele. Eu falei, que bom, Deus seja louvado. Eu fiquei calado. Fulano de tal, coisíssima nenhuma, guerreiro. Fulano de tal deu continuidade ao seminário, mas quem plantou o seminário, quem colocou a primeira semente, não foi o fulano de tal que ele estava falando. Mas quando você, repito, quando você amadurece, quando você deixa de querer ter controle de tudo, entende que está no trono de Deus, aí você também abre mão também de... É sério. Você abre, você abre mão de que, rapaz, olha, se um dia abrir o livro de Atos e ver lá bem, se não está bem problema, uma coisa eu sei, Deus sabe. Isso, Hebreus, não é isso? Não é isso? 6:10, eu amo esse texto, Raquel. Eu lhe apresentei, Raquel, para eu passar a fala para o presbítero Adualdo. Ele não é justo, eu amo esse texto de Hebreus. Ai, não, mas fui eu. Não, deixa, meu irmão. Deixa. Havia aquela história também, você está construindo um navio, Sônia, um navio, e está todo mundo assim, ó. Esse navio aí, nesse navio aqui, eu vou viajar de Recife para Barcelona nele. Doido, doido. Aqui é um exemplo apenas, uma história fictícia. É doido, cara. E aí o navio vai ficando pronto. Ninguém quer entrar. Agora o navio fez a primeira viagem, o navio fez a segunda viagem, o navio se tornou famoso. Aí todo mundo quer aparecer e quer ser o pai do bebê. Já viu essa história acontecendo também? Aí nessa hora todo mundo quer ser o pai do bebê. Eu já vi tanta história, meu irmão, de igrejas que estavam morrendo, e Deus usou homens com os pés de barro, Deus avivou a igreja. Quando a igreja ficou boa, aí apareceu agora vocês não acham que está na hora agora de fazer um pastor à altura da igreja? Pastor, sabe, assim... Não, ele foi bênção, Deus usou ele até quando, né? Mas vocês não acham que está na hora de trazer um pastor? E aí começam a criar esse linguajar, um pastor à altura da igreja, entenda, à altura da igreja, famoso. Eu já vi tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer, gente. Ainda bem que Deus não deixou o coração amargurar. E por que não? Porque Kel está aí. Leia, Kel. Vou passar, guerreirão, viu? 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Pastor, posso deixar um outro versículo aqui? Eu tenho esse versículo como tema para a minha vida e eu creio que muitos aqui também devem ter, mas é bom relembrar, né? Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo. Olha, Hebreus 6:10, Mateus 7, 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles também. Presbítero do alto, guerreirão de Deus, nos abençoe com a sua fala aí. Ok, som. Ainda reforçando o texto que está na tela, em uma das viagens de Paulo, do apóstolo Paulo à Grécia, ele chegando em Atenas, ele vê várias placas e ele começa a observar de deuses dos atenienses. Então ele vê uma placa de um deus desconhecido. No momento oportuno em que Paulo tem a palavra, ele não censura os deuses dos atenienses, mas ele diz: faço-vos saber do Deus, do qual tem uma placa ali que vocês dizem que eu não conheço. Então ele passa a falar do Deus
dos quais os atenienses não conheciam. Então, veja, ele, na sensatez, usa no momento certo, sem ser inconveniente, em relação aos deuses deles. O outro fato, esse é o primeiro. O outro é que o mês passado eu estava numa cliente minha aqui no Dom Avelar, e ela é de uma determinada igreja que é praticante, católica praticante, está entendendo? Então, rapidamente ela disse, olha, eu não gosto desses crentes que falam mal, entendeu, de Maria, falam mal de Nossa Senhora. E aí olha para mim. Quando olha para mim, aí eu olho para ela e disse, eu não. E parei e deixei ela ficar Eu falei, eu não. Eu falo justamente aquilo que a Bíblia diz, sem nada mais ou menos daquilo que está registrado na Bíblia. Quer dizer, se você for analisar, eu não contestei nem bati de frente com ela, mas procurei com sensatez dizer, bom, eu não falo mal de Maria, da qual você disse que é Nossa Senhora, a Bíblia diz que é Maria, e de fato é Maria, a mãe de Jesus, mas além do que a Bíblia diz, nem mais, nem menos. Isso, guerreiro. Agora notem, o amor não se conduz inconvenientemente. Vejam o leque de aplicação, né? Que não está fora, Pátia, Galdino, mas veja o leque da essência. Na relação com o outro. Ela tinha levantado a mão, viu? Sim. Vai lá, Kézia. Paz, irmãos. Amém. Uma vez uma vendedora me ofereceu umas semi-joias e aí estava lá um pingente com um santo lá, né? Que ela chama de santo. E eu não sei se eu fui inconveniente, mas foi no automático. Aí ela falou assim, qual é o seu santo? Olha esse daqui como tá lindo. Aí eu falei, meu santo é Jesus Cristo. Entendeu? Aí eu não sei se eu fui inconveniente. Porém, foi no automático. Mas eu acho, ela sabia que eu era evangélica. Amém. No particular, a gente conversa sobre isso. Eu te dou algumas dicas, porque há casos e casos. Não dá para dizer que se você foi, se você não foi, você saber o contexto. Mas o bom saber que, no fundo, há uma dúvida em você. Não é? Há uma dúvida. Você não quis maltratá-la. Mas sempre é bom, no particular, a gente bater um papo. Porque há momentos que eu vou ter que ser direto. Há outros momentos que eu vou ter que usar o aspecto indireto. E também viu? vai do Mas tom parabéns. de voz, né? Isso. Tom de voz. Parabéns, porque isso prova que até hoje a sua consciência está cobrando. Se está cobrando, é que talvez o tom de voz, isso. Se a sua consciência não estivesse cobrando, ela está. Às vezes não é o que falamos, é como falamos. O tom de voz muda. Amados de Deus, por hoje está bom. Patrícia? Quando você falou sobre empatia, né? Às vezes a gente fala que tem empatia pelo próximo. E eu acho que é muito difícil a gente passar por esse processo, assim. Porque, por exemplo, se você julga alguma coisa que alguém fez porque aquela pessoa estava numa situação, por exemplo, de fome. Eu nunca passei fome. Então, como é que eu vou viver aquilo que a pessoa viveu naquele momento, né? Geralmente, quando a gente fala que tem empatia, a gente traz a pessoa para o nosso lugar e não vai para o lugar da pessoa, né? Porque às vezes as nossas vivências não permitem que a gente entre naquele lugar, porque a gente fica assim, se fosse eu faria, se fosse... E a gente teve aquelas vivências para, né? Eu comecei a refletir sobre essa questão da empatia, porque a gente fala assim, eu sou empática. Mas será que eu consigo me transportar para aquele lugar e sentir aquilo ali e viver, né? Porque às vezes a gente fala assim, que frescura, né? Não sei o quê, isso é bobeira. Bobeira para mim, né? Na minha vivência e na vivência do outro, né? Então, acho que a gente também tem que trabalhar muito essa questão da empatia para não ser inconveniente, porque às vezes a gente é inconveniente porque falta essa empatia que André colocou ali, né? Amado de Deus, está na hora. A ideia é deixar vocês com um gostinho de quero mais. Mas só lembre de uma coisa, grave isso aqui. O amor não se conduz inconvenientemente, lembram? Empatia cognitiva e empatia afetiva. No Sermão do Monte, Cristo disse, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. A ideia no original ali é o que o Pato falou agora.
O primeiro momento ali é se colocar na pele do outro. E não simplesmente dizer besteira. Isso é bobagem. Cuidado, querido. Aquilo que é bobagem para você, porque você já está no outro patamar, não é bobagem para o outro, não. É isso mesmo. Aquilo que é bobagem para mim, porque eu estou no outro nível, não é bobagem para o outro, não. Fiquemos de pé e vamos orar. O amor não se conduz. Obrigado a todos aqui que falaram, abençoaram.